amigos, que a paz de Jesus esteja conosco e que possamos, nesses momentos em que estamos juntos, refletindo sobre o nosso dia a dia, nos aproximarmos dos nossos benfeitores individuais e dessa forma podermos captar suas mensagens, nos fortalecermos física e espiritualmente para caminharmos com mais segurança. Hoje o nosso tema é o capítulo 113 do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Esse texto é baseado num versículo do Evangelho segundo João, que está no capítulo 12, versículo 11. E diz o seguinte: porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. É interessante, né? Porque fala assim, mas por causa de quem? Então, este causador do movimento é Lázaro, aquele amigo de Jesus que ele, entre aspas, ressuscitou e que seguia Jesus, acompanhava Jesus em todas as suas viagens, no seu dia a dia. E é interessante, né, porque Emmanuel nos chama a atenção para o fato de que as pessoas iam para ver Lázaro. Interessante, né? Também era para ver Jesus, mas queriam ver Lázaro, que saiu do túmulo, do sepulcro. E aí, claro, a gente nota já uma curiosidade. O quanto as pessoas são curiosas para ver aquele que viveu uma situação diferente. Como nós gostamos de saber os detalhes de uma série de coisas. Mas a curiosidade acabava, muitas vezes, transformando essas pessoas. Porque elas iam para ver Lázaro e voltavam transformadas, começando a entender os ensinamentos de Jesus, captando a sua mensagem. E com isso, os fariseus, né, os doutores do templo, os doutores da lei, acabavam ficando muito irritados. E isso, se nós pararmos para pensar, não tem muita diferença dos dias atuais. Quantas pessoas nós sabemos que vão a uma assistência espiritual ou a uma reunião mediúnica focada em cura para ver o que acontece? Outros vão assistir uma sessão de psicografia também para ver o que acontece. E alguns saem da sessão de pintura mediúnica, né? As reuniões de pintura mediúnica costumam atrair muita gente, por curiosidade. E é muito interessante isso, porque a curiosidade mostra para nós que não é algo inútil, mas que a curiosidade nos aproxima de novos conhecimentos, que podem, de uma forma direta ou indireta, afetar o nosso dia a dia. Olha que coisa hiper interessante, né, meus irmãos? Por quê? Porque a hora que eu vou com a curiosidade e vejo algo que me surpreende, isso vai me tocar, isso vai me ajudar a olhar as coisas com outros olhos. E a partir do momento que eu faço isso, eu começo a olhar com outros olhos, eu acabo mudando de opinião, mudando a minha condição,
mudando as minhas atitudes e vou começar a ver o mundo com outros olhos, né? Emmanuel diz que essas pessoas, né, que se voltavam para Jesus naquela época eram ressuscitadas por amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Se nós olharmos para os nossos dias atuais, para a época que estamos vivenciando, nós vemos que os sentimentos nem sempre são valorizados. Aliás, eles são muito mais frágeis hoje, aparentemente, do que já foram no passado. Nós vemos relacionamentos, uniões, casamentos se desfazendo muito rapidamente. E as pessoas falam, não amo mais. Mas também nós não nos preocupamos em vencer a dificuldade juntos. Isso é muito importante, porque é trabalhar o sentimento. A partir do momento que eu deixo que o meu sentimento morra, desapareça, que os laços que me uniram àquelas pessoas sejam desfeitos definitivamente, por motivos, eu não estou dizendo se são grandes ou pequenos, importantes ou não, mas por motivos que um diálogo, a expansão do entendimento, poderia muitas vezes evitar. Mas nós decidimos, né, nos separar. E dessa forma, e eu não estou falando aqui só de casamento, eu estou falando de relacionamentos de um modo geral, né? Nós deixamos de ter o sentimento, ou trocamos o sentimento da amizade, do companheirismo, pelo do desprezo, da raiva, do ressentimento, muitas vezes. Nós vemos também situações complexas de que as pessoas extravasam os seus sentimentos negativos. Ou seja, um carro é fechado no trânsito, o motorista desce e esculhamba o outro, até comete um crime. É excesso de sentimento ou é sentimento desequilibrado? Percebem? Nós temos aí vários aspectos que vão permear os nossos sentimentos e como nós os expressamos no nosso dia a dia. Se nós começarmos a ficar atentos a isso, nós vamos começar a perceber que muitas vezes nós deixamos de fazer algumas coisas boas para seguir os outros. E nós deixamos então de lado o bem e optamos pela indiferença, por exemplo, né? E isso gera alguns outros tipos de problema, porque vai nos tornando cada vez mais focados em nós mesmos, mas não focados em nós mesmos pelo lado do foco na nossa evolução, do foco no nosso entendimento, no foco em evoluirmos, não. Nós vamos focando em nós mesmos como aquela pessoa que está sempre certa, que merece tudo e que para ter o que precisa, pode ou deseja, é capaz de fazer várias coisas nem sempre muito apropriadas a uma vida em comunidade, em sociedade. E com isso, nós acabamos valorizando o egoísmo, o orgulho,
que existem em nós e tornamos esses sentimentos muito mais importantes do que a fraternidade, a compreensão, né? Muita gente diz que isso é autoestima. Se a nossa autoestima prejudica o outro de alguma forma, isso não é autoestima, isso é desprezo, isso é descaso para com o outro, isso é egoísmo. A minha autoestima, ela tem de servir como um motivador para a minha melhoria como ser humano, para que eu me torne cada vez melhor, mas no sentido do bem, não da quantidade do que eu tenho. É muito mais na qualidade que nós precisamos agir. Então, a hora que nós vamos por curiosidade a algum lugar e nos deixamos envolver pela mensagem, pelo ambiente, pela fraternidade, nós estamos trabalhando sentimentos elevados. Nós estamos trabalhando o amor em alguma das suas formas. Porque o amor incondicional, que é a nossa meta, ainda está muito distante de cada um de nós. E o Emmanuel vai nos falar que muitas vezes, né, nós convivemos e também nos comportamos como se fossem homens soterrados em túmulos de indiferença, de egoísmo, de negação, né? E que, dessa forma, é muito difícil até que nós tenhamos curiosidade, porque a condição do outro, as novas informações, os olhares diferenciados não nos interessam, porque nós estamos certos e somos melhores do que os outros. Por isso que eu falei do egoísmo, do orgulho, e aí entra também a arrogância e uma série de outros adjetivos nem sempre positivos. E quando nós pensamos que essa curiosidade pode trazer algo positivo, nós podemos começar a pensar se nós somos alguém que pode servir de referência para quem deseja evoluir. O Lázaro servia de referência para aqueles que desejavam conhecer Jesus e, quem sabe, segui-lo. E Lázaro, na sua condição de ressurreto, ele acabava favorecendo a conversão dessas pessoas, porque elas viam de fato que ele havia mudado, que ele continuava encarnado. Quando nós olhamos para o nosso comportamento usual, pessoas que se dizem cristãs, que amam a Deus, que trabalham pelo próximo, será que nós somos como Lázaro? O que eu quero dizer com isso? E é um questionamento que o Emmanuel deixa para nós. Será que quando as pessoas pensam em alguém que se dedica a um trabalho voluntário, a uma oração, se essa pessoa ou se essas pessoas, ao fazerem isso, são referência para os seus amigos, para aqueles que convivem com ela? Por quê?
porque daí você consegue entender o papel do Lázaro e podemos começar a nos considerarmos Lázaros, no sentido de, apesar dos infortúnios, apesar das dificuldades, eu sigo me transformando, evoluindo e contribuindo para a evolução e desenvolvimento do meu próximo. Este olhar já é um olhar fraterno, é também um olhar de gratidão, para podermos agradecer pelas oportunidades que nos são dadas. Mas é bem interessante pensar sobre essas coisas. Por quê? Porque Lázaro era um ponto de referência para as pessoas, exatamente por ele ter sido, né, ressuscitado por Jesus. Agora, será que a nossa confiança em Jesus nos torna também ressurretos, nos tornam também seres ressuscitados? Ou nós só dizemos crer, mas não conseguimos aplicar? Emmanuel ainda fala aqui: recorda-te de que teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre, todavia não estão preparados a compreendê-lo integralmente. Então, meus amigos, nós acabamos vendo que todos nós somos exemplos sempre de alguma coisa. Eu costumo brincar muito que usualmente nós somos exemplos daquilo que não deve ser feito. Ou seja, exemplo que não deve ser seguido. Mas se nós começarmos a aplicar em nós os ensinamentos que nós recebemos, seja dos ensinamentos de Jesus, seja aqueles que nos são oportunizados pela doutrina espírita, pode ser que as pessoas comecem a perceber que nós estamos mudando. E toda mudança é positiva, porque a mudança é evolutiva. Nós não retrogradamos, nós não andamos para trás, espiritualmente falando. Então, nós sempre estamos avançando. E não há como avançar sem mudar. Não há como avançar sem pensar que o amanhã não pertence a nós, mas que sempre será melhor se eu fizer as mudanças e os aprendizados que eu devo fazer agora. Lázaro era um homem importante à época e ele poderia ter sido ressuscitado e ter deixado por isso mesmo. Não ter se aproximado mais de Jesus, ter ficado na condição de espectador, de eu fui curado porque eu estava doente, papati, patatá. E aí, que é usualmente o que nós fazemos. Nós sempre temos motivos que nos justificam o comportamento. Eu costumo dizer que toda vez que eu falo, mas você não sabe o que me aconteceu, eu estou, na verdade, entrando no campo da justificativa. E quando eu começo a justificar o meu comportamento impróprio, mesmo que eu acho que é próprio, o outro pode achar que é impróprio, eu começo a querer me mostrar diferente do outro. Porque quando o mesmo comportamento é do outro, o que eu faço? O outro está errado, não é assim? O outro está errado. Mas quando é comigo, eu tenho atenuante. E a partir do momento que eu tenho atenuante, eu tenho desculpa. E, desse modo, eu não assumo as minhas responsabilidades.
E eu me torno alguém que fala e não faz. Claro, vocês vão falar, e você faz tudo o que você fala? É claro que não, meus amigos. Mas a gente precisa pelo menos tentar, né? A gente precisa começar a lembrar que o nosso agir é que ajuda o outro na sua transformação. Se eu não mostrar um esforço na minha transformação, ou se eu não mostrar de fato que eu me transformei, o outro não vai acreditar que aquilo é bom. E quando eu digo transformar, eu volto a repetir o mesmo conceito que eu repeti da mudança, que todo mundo se transforma para melhor. O que muitas vezes acontece é que nós disfarçamos algumas situações muito bem. Nós temos, às vezes, uma polidez social que é uma casca que nos mantém simpáticos, gentis, mas que a hora que alguém pisa no calinho ou na unhinha encravada, aquela capa se quebra toda e nós mostramos o que nós somos. Isto não é se transformar para pior. Porque nós não éramos aquilo que mostrávamos ser. Esse cuidado nós precisamos tomar. Porque nós nunca vamos piorar. Nós só vamos melhorar. Nós podemos nos manter durante muito tempo na mesma faixa evolutiva, na mesma condição moral. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos acabar evoluindo. Nós nunca voltamos para trás. Estou falando em aspecto intelectual, moral e espiritual. Se eu tiver uma encarnação em que eu não possa falar ou que eu não enxergue, isso não significa, ou que eu não tenha capacidade de me expressar, mostrar um desenvolvimento intelectual, isso não significa que eu, como espírito, não tenha essa conquista. Só significa que aquilo tem uma outra finalidade, um outro objetivo. Porque muitas vezes nós achamos que por um espírito encarnado apresentar limitações decorrentes do corpo físico, nós achamos que ele, como espírito, também está com aqueles problemas, e não obrigatoriamente. Agora, os desequilíbrios espirituais, os desregramentos, isso tudo também é do espírito. Muita gente leva vidas duplas, triplas, né? De acordo com o local que está, é como se comporta, não mostrando, na verdade, a sua personalidade, o seu comportamento real, a forma como pensa. E aí essa pessoa, na hora que ela mostra, ela surpreende todo mundo. Mas o caso de Lázaro é exatamente o oposto disso. E é exatamente desse outro lado, da transformação de verdade, da substituição daquilo que em mim não é bom por algo melhor, que vai, por um comportamento, por um sentimento, não importa, que vai mostrar a minha evolução. E a hora que as pessoas que me cercam veem essa evolução, elas podem começar a perceber que vale a pena mudar. Por quê?
Porque essa decisão é nossa, é de cada um a decisão da mudança. As pessoas iam ver Jesus para ver Lázaro também, mas elas optavam por mudar em função do que elas ouviam, do que elas presenciavam, da verdade que estava exposta ali por pessoas que eram sinceras e que tinham sentimentos voltados ao bem do próximo, da sociedade e à evolução contínua. Se nós somos tocados por Jesus, esse toque tem que ser mostrado. A gente ainda encontra pessoas que não dizem que são espíritas, principalmente espíritas, para não ter problema, porque vivem ou trabalham com algumas pessoas de outras religiões, crenças, filosofias, credos, e que acham que vão ser marginalizadas. A nossa postura pode, independentemente de falarmos ou não que somos espíritas, por exemplo, pode começar a mostrar para o outro que nós somos também cristãos. Algumas pessoas têm muita facilidade de falar que são espíritas. Eu sou uma delas. Eu uso palavras típicas espíritas em qualquer situação. E nunca me senti menosprezada ou maltratada por alguém de outras religiões por eu ser espírita. Mas o que vai mostrar para o outro não é o que eu falo. O que vai mostrar para o outro é a atenção que eu posso dedicar, é o carinho que eu posso dedicar. E também a minha atitude ética, o meu comportamento frente às regras, à justiça. Como que eu lido com tudo isso? E nós não podemos esquecer que tudo aquilo que é contrário à lei divina mostra que nós ainda não somos moralizados. E mostra também, muitas vezes, que nós estamos resistindo muito ao chamado de Jesus. E que preferimos nos manter na condição que estamos do que arriscar o melhoramento, arriscar a evolução, arriscar para algo novo. A mudança, o novo, para nós ainda é muito difícil, porque é o desconhecido. Mas, para evoluir, nós temos que enfrentar o desconhecido. Não é enfrentar como uma luta, é enfrentar no sentido de ir em busca, né? De ir tentar uma outra escolha, uma outra opção, mais coerente, mais condizente com a lei divina. E Emmanuel nos diz aqui, bem no finalzinho, que está em nossas mãos, se nós nos dizemos tocados por Jesus, continuar nos recintos da morte, como estava Lázaro, ou nos levantarmos para a edificação dos que nos rodeiam. Porque, na verdade, a ressurreição de Lázaro e ele estando sempre ao lado de Jesus, acabou mostrando, ajudando os outros a evoluírem. E é importante nós pensarmos que contribuição nós estamos dando para a evolução daqueles que nos cercam e da sociedade como um todo.
Então eu vou ficando por aqui. O tema é bem reflexivo. Nós também temos alguma dificuldade de nos conhecermos, porque nós temos esse costume, inclusive, da justificativa. Vamos começar a pensar que o que vale para o outro vale para mim. Que se eu faço o que eu critico quando o outro faz, eu preciso rever o meu comportamento. Porque quem já não ouviu, e eu ouvi várias vezes ao longo da minha vida, da minha existência atual, que é muito fácil falar e é difícil fazer. E por que eu não faço aquilo que eu falo? Eu não faço porque eu ainda não consigo. Paulo de Tarso, e eu vou encerrar nossa conversa com essa frase de Paulo, que para mim é um lema para mim, que é o seguinte, e não é uma justificativa, é resultado do autoconhecimento. Nós precisamos saber que nós erramos, que nós falhamos, que nós ainda não somos bons, para podermos avançar. Porque se nós acharmos que nós estamos ótimos, nós não temos mais por que evoluir. Já está bom, já chegamos em qualquer, né? Já chegamos à condição de pureza espiritual. Mas Paulo diz o seguinte: eu sei que eu tenho de fazer o bem, mas o mal que há em mim me impede de fazer o bem que eu sei que eu tenho que fazer. Eu e todos nós estamos na mesma condição. Nós sabemos que não devemos prejudicar o outro, fazer fofoca, ser xereta, né? Ser maldoso, maledicente, prejudicar o outro, ser egoísta. Nós todos sabemos disso. Mas esses comportamentos ainda presentes em nós nos impedem a evolução muitas vezes. Então vamos lembrar sempre disso. Quando nós não conseguimos avançar no ritmo que gostaríamos, é porque nós estamos deixando os nossos comportamentos pouco recomendáveis, que eu não gosto de chamar de mal, porque o mal é a ausência do bem, mas nós estamos deixando que esses comportamentos pouco recomendáveis sejam mais fortes do que a nossa fé. E quando eu falo fé, eu não estou falando de fé religiosa. Eu estou falando na confiança que nós temos na lei divina e na evolução de toda a humanidade. Muito obrigada, meus amigos. Fiquem bem, se cuidem e sejam sempre bem atentos às oportunidades evolutivas. Que assim seja.